O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse que o país está a planear apresentar um processo internacional contra a Rússia. Em causa está o acidente que envolveu o voo da Azerbaijan Airlines, que se despenhou em dezembro do ano passado. O avião seguia de Baku para Grozny quando se despenhou perto da cidade de Aktau, matando 38 pessoas. Um relatório inicial revelou que um míssil russo provocou a queda do aparelho. Em declarações aos meios de comunicação social locais, Aliyev afirmou que, apesar de ser claro que, de forma intencional ou não, a Rússia abateu o avião e que o Azerbaijão não recebeu uma resposta significativa por parte de Moscovo. As exigências do Azerbaijão passam por uma confissão de culpa por parte da Rússia, o julgamento dos responsáveis e uma indemnização financeira. A notícia da morte de Josef Sebastian chegou rapidamente aos meios de comunicação social húngaros, com jornalistas pró-governamentais a afirmarem que o homem, de 46 anos, de nacionalidade húngara, tinha sido espancado até à morte por oficiais de recrutamento ucranianos. A informação foi vinculada pelo próprio primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. Az egész Kárpát-medencét bejárták és megrázták azok a képsorok, amelyek azt bizonyítják, hogy honfitársunkat, Sebestyén Józsefet kényszersorozás közben toborzóknak nevezett alakok agyonverték. Semmi sem hatalmaz fel egyetlen államot sem arra a brutalitásra, amellyel Ukrajna bánt el Sebestyén Józseffel. Sorsa jól szemlélteti az Ukrajnában fennálló állapotokat, az államilag irányított törvénytelenséget és a jogbiztonság teljes hiányát. Esta mensagem de vídeo foi publicada pelo primeiro-ministro húngaro na terça-feira em todas as redes sociais, com o alegado espancamento a ser notícia na Hungria e em outros países. A Euronews foi até à Transcarpátia para tentar perceber os factos e saber se tais atrocidades contra os húngaros são uma realidade. Segundo as alegações, o húngaro foi espancado com barras de ferro e esteve em coma até morrer dos ferimentos no hospital. Az első információk még arról szóltak, hogy Sebestyén Józsefet a Beregszászi kórház főépületébe hozták be. A helyiek, akikkel beszéltünk, viszont azt mondták, hogy utána átszállították ide, az elmegyógyintézetbe, és ezután nem sokkal halt meg. Az ukrán kormány 3 hatóság bevonásával teljes körű vizsgálatot ígért. Én is magyar vagyok, én is elmentem szolgálni, többen szolgálnak, még a mai napig is szolgálnak. Zoltán Hársó é húngaro orgulhoso, mas sentiu que tinha de lutar pelo país onde nasceu. Passou 27 meses na frente de combate e sobreviveu ao derramamento de sangue em Bakhmut. Viu Sebastian a caminhar na rua quando este estaria em coma e encontrou-se com ele num hospital psiquiátrico para onde foi transferido. Én ott dolgozok a 4-es osztályon, ő meg a 2-es osztályon feküdt. Na és pont akkor dolgoztam, amikor reggel ő meghalt. Kérdeztem a srácokon, mi történt. Reggel volt az apja, kijött, megmosakodott, megborotválkozott, megreggeliztek, elment vécézni, és ott összeesett. Elvitték, na hát persze elvitték egyből a bonzterembe, kiderült, hogy tromboembóliába, vagy hát igen, tromboembóliába halt bele. Zoltán também viu os vídeos que circulam online, mas explica que, entendendo ucraniano, é possível perceber que não houve abusos. Os exames hospitalares não revelaram nada que sugira que o homem tenha sido espancado. Nem volt rajta ilyen láthatólag súlyos sérülések a testén. Meg utána, ugyebár, mikor felkerül az osztályba, még ott is az ápolók átnézik, mielőtt felveszik a beteget. Ott se volt fixálva, hogy voltak ilyen látszólagos testi bántalmazásai az illetőnek. Dos bloggers húngaros mais populares da Transcarpátia, que já entrevistou inúmeros soldados desde o início da guerra, aceitou o nosso pedido de entrevista. Diz que os oficiais de recrutamento, os chamados TCK, tratam os húngaros exatamente da mesma forma que os ucranianos. Félni nincs miért, az nem gond. És ha TCK-ról van szó, akkor még egyszer szólok, lehet szólni róluk. Lehet szólni, de mégis ott amennyire vannak rossz szakemberek, annyira vannak is jók. Az a lényeg. És nálam a műsorban voltak, akik dolgoztak TCK-ban, igen? Voltak ott. És én szóltam nekik, hogy miért csináljatok így. Azt mondja, mi csak akkor valamilyen erővel valamit csináltunk, mikor volt agresszió az ember, vagy nem akarta megmutatni a papírait.
vagy valamit szólt például. Na. A Euronews falou com dezenas de húngaros. Todos disseram que mesmo a comunicação anti-ucraniana dos dirigentes de Budapeste não levou os povos húngaro e ucraniano da Transcarpátia a lutarem entre si. A minoria húngara está tão segura como estava no início da guerra. O primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba prometeu manter-se no cargo apesar da pesada derrota sofrida nas eleições de domingo. A coligação que o seu partido liderava perdeu a maioria na Câmara Alta do Parlamento por apenas 3 lugares. Mas Ishiba diz que, embora leve o resultado a sério, o Japão não pode ficar num vazio político. Refere ainda ter como prioridade enfrentar os desafios atuais do país, incluindo as ameaças tarifárias dos Estados Unidos. O governo da Síria afirmou no domingo que os confrontos na cidade de Sueida, no sul do país, cessaram após uma semana de combates que deixaram centenas de mortos. Os clãs beduínos armados da Síria anunciaram que se retiraram da cidade, enquanto o acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, alcançado entre o governo, grupos drusos e tribos beduínas no sábado, permanece em vigor. O cessar-fogo surgiu no momento em que os confrontos entre as milícias de minoria religiosa drusa e os clãs muçulmanos sunitas ameaçavam a frágil transição síria do pós-guerra. Israel também lançou dezenas de ataques aéreos na província de Sueida, visando as forças governamentais que se tinham aliado aos beduínos. De acordo com as autoridades locais, a violência foi desencadeada por uma série de raptos em cidades e aldeias daquela província, que mais tarde se estenderam à cidade. A ONU estima que mais de 87 mil pessoas foram deslocadas na província de Sueida desde 12 de julho, devido aos violentos combates. As ambulâncias tiveram de se juntar ao local por onde passaram os 25 caminhões com mantimentos. Para quem procura ajuda em Gaza, o último domingo foi o dia mais negro de uma guerra que já ultrapassa os 21 meses. Segundo as autoridades locais, pelo menos 85 palestinianos foram mortos quando tentavam obter alimentos. O maior número de vítimas mortais foi registado na passagem de Zikim, no norte do enclave, onde a situação é especialmente crítica. اللي يمكن 15 يوم ما كنا طحين وش نسوي نروح على الموت عشان ندبر كيلو على الطحين ويا ريت بزبط معنا بزبط شيء معنا ولا بنجيب شيء ولا شيء بنموت وبنروح. رحت على زكيم اول مره اروح عليه عشان اجيب لقمه العيش للطحين فجأنا فجأة لو صارت الدبابات تطخ والجنود تطخ والكواد كابتر تطخ والطراد يطخ تحصرنا جوا انا صوابت في اذني في ايدي والشباب استشهدوا قدامي والله هيك صبات الخير الله. Os militares israelitas dizem ter disparado contra milhares de palestinianos que constituíam uma ameaça. Acrescentam que os números de mortos avançados pelas autoridades de Gaza são mais altos do que os apurados pela investigação inicial. O exército do Estado hebraico acusa ainda o Hamas de criar o caos. Milhares de pessoas participaram em marchas anti-imigração na Polónia. Organizadas pelo partido de extrema-direita Confederação, as marchas tiveram lugar em mais de 80 cidades da Polónia. Os manifestantes exigem o fecho das fronteiras com a Lituânia, Ucrânia, Bielorrússia e Eslováquia, afirmando que estão preocupados com a sua segurança. Wielcy Polacy to byli Polacy tacy jak nasz wielki król Jan III Sobieski, który muzułmanom, którzy chcą się wyrwać do Europy, wedrzeć do Europy, dał całkiem co innego niż azyl e wszyscy wiemy co. Ao mesmo tempo, realizaram-se contra-manifestações para tentar anular as intenções da extrema-direita. Os contra-manifestantes ergueram cartazes em várias cidades polacas, com apelos para o direito de asilo e slogans como aceitem os refugiados e eliminem os fascistas. Krajem Unii, który trzyma się podstawowych konwencji praw człowieka, które podpisało. Dia antes dos protestos, numa reunião de ministros do interior organizada pela Alemanha, a Polónia, juntamente com 5 outros países da União Europeia, acordou conjunto de objetivos para tornar mais rigorosas as regras de asilo. Na manhã de 20 de julho de 1974, o som dos tiros acordou toda a ilha de Chipre.
Eram os sinais da invasão turca que, um mês mais tarde, levaria à ocupação de 36% do território cipriota, que se mantém até hoje. Chipre é o único país da União Europeia sob ocupação e tudo começou há 51 anos. As forças armadas turcas desembarcaram em Kireni enquanto a força aérea atacava alvos em Chipre, provocando o pânico e a morte. Milhares de paraquedistas aterraram em solo cipriota, com os habitantes a viverem um pesadelo que ainda hoje ninguém esquece. A Turquia continua a afirmar que não se tratou de uma invasão, mas de uma intervenção pacífica destinada a restabelecer a ordem constitucional e a proteger os cipriotas turcos. 5 dias antes, a junta grega derrubou num golpe de Estado o presidente de Chipre, o arcebispo Macários, que fugiu para Nova Iorque, onde denunciou a invasão da ditadura dos coronéis e a intenção de se unirem à Grécia, um discurso que muitos dizem ter dado o mote para a invasão. Em resposta, as unidades da Guarda Nacional e a Força Grega Permanente foram mobilizadas várias horas após o início da invasão, denominada Átila. Estas forças lutaram sem cobertura aérea e armamento moderno. Foram alcançadas tréguas cerca de 24 horas depois, que acabaram por ser temporárias. Em agosto, a Turquia deu o golpe final com a Átila II. As Nações Unidas e a Comissão Europeia dos Direitos do Homem condenaram várias vezes a Turquia por deslocações e colonizações encaradas como limpeza étnica. A parte cipriota grega também foi acusada de atrocidades contra os cipriotas turcos. Depois de 5 longas décadas, as conversações para resolver o problema de Chipre não resultaram e há quem acredite que nunca resultarão.